Gente, amanhã, dia 21 de junho, é o Dia Nacional de Controle da Asma. Uma doença que afeta o sistema respiratório. O paciente apresenta cansaço ao respirar, tosse e um chiado no peito. Bom, para a gente ter mais informações sobre essa doença, que é uma doença inflamatória, nós convidamos aqui a pneumologista pediátrica Paloma Santana para trazer essas informações para a gente. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Obrigada, Nayara, que agradeço o convite. Bom, a gente falar sobre asma, geralmente a gente imagina que asma é uma doença que afeta mais as crianças, ou principalmente ou só as crianças. Eu queria que a senhora explicasse que doença é essa e onde é que ela é mais comum, se em crianças de fato ou adultos também têm asma? Sim. A asma é uma doença que realmente ela não escolhe faixa etária, né? É bem mais comum que o diagnóstico seja feito ainda na infância, né? Então, por isso que é muito associado aí à faixa etária pediátrica, mas é uma doença que realmente não tem cura, né? Então, ela pode acometer pessoas de qualquer idade. E é uma doença heterogênea, não é uma doença que se manifesta de uma forma só. Né? Então, tem muitos adultos que realmente não tiveram sintomas expressivos na infância, né? E lá só na fase adulta, ou às vezes na adolescência, é que vão manifestar os sintomas, que, como você falou, são respiratórios mesmo, né? Então, a asma, ela dá uma inflamação nos brônquios, né? Que são os tubos que levam ar para os pulmões. E aí gera desconforto na hora de respirar, né? Pode dar uma tosse predominantemente seca, pode dar uma sensação de aperto no peito, né? E o chiado, o famoso chiado no peito, que é a sibilância. E o que determina que uma pessoa vai ter asma? Então, a asma é uma doença que tem um fundo genético, né? Então, normalmente, quem tem asma já tem uma predisposição genética para isso, mas associado a isso, nós temos os fatores ambientais, né, que podem desencadear. Um dos principais tipos de asma, dos mais comuns, é a asma alérgica, né? Então, fatores do ambiente que são alergênicos, né? Como pó, ácaro, mofo, né? Às vezes exposição a animais, cachorro, gato, tudo isso pode desencadear ali uma inflamação numa pessoa que já era predisposta, né? Ou seja, causar você os sintomas. Começa com uma crise alérgica e a partir da crise alérgica você vai ter essa inflamação nos brônquios, que exatamente, a senhora falou, não é isso? Exatamente. Uma coisa é a alergia, outra coisa é a inflamação dos brônquios. Isso. Só que a alergia, né, realmente pode potencializar essa inflamação, esse processo inflamatório. Assim como as doenças infecciosas também. Então, o paciente pode contrair uma gripe, né, ou uma pneumonia. E aí ele potencializa, né, aquele brônquio que já tinha chance de inflamar. Para a gente entender, assim, será que tem alguma imagem? São os pulmões aqui, né? Ficam os pulmões e tem dois tubos. Isso. Esses são os brônquios. Olha essa imagem aí, ó. Inflamação das vias respiratórias. Esse brônquio aí está mais abertinho, né? Eu queria que você explicasse. O que está mais abertinho é o normal, né? Que aí o ar passa sem dificuldade. E aí, quando a gente tem uma inflamação, né, nessa musculatura que aí em volta, ele fica estreitado, né? Então, a gente tem, junto com a inflamação, às vezes, produção de muco, de secreção. E tudo isso dificulta a passagem do ar, principalmente... Por isso é que dá a falta de ar e o cansaço, exatamente. Né? Por isso é que dá todos esses sintomas respiratórios. A falta de ar, o cansaço, a tosse... por essa dificuldade aí na passagem do ar mesmo. Eu conheço bem asma, eu já estava falando aqui, vou compartilhar com vocês. Na infância tive muitas crises de asma e depois passou um tempo sem. Na minha gravidez eu tive uma gripe, eu acho que não sei, por conta do bebê, ficou mais difícil respirar, tive outra crise de asma. E venho tendo constante, inclusive com refluxo também. Quando eu tenho crise de refluxo, me dá também tosse e desencadeia aquela sensação, não sei se ainda é asma. Isso tem relação, doutora? Sim, total, né? O que é importante a gente lembrar da asma é que é uma doença que não tem cura definitiva, né? Então, muitos pacientes relaxam aí no acompanhamento, porque acabam que melhoram, né? Depois de um tempo, o paciente não obrigatoriamente vai precisar usar a medicação a vida inteira, né? A nossa intenção com o tratamento é justamente que ele tenha períodos que fique bem, né? Sem necessidade de medicação, mas esse paciente vai ter que ter um acompanhamento para sempre, né? Porque justamente ele sempre vai ter chance de ter crises. E muitos fatores podem influenciar aí no controle da asma, né? Outras doenças, como você citou aí, a própria doença do refluxo,
ela interfere justamente porque ela pode também predispor, aumentar essa inflamação e aí pode desencadear a crise de asma, né? Num processo infeccioso, numa gripe. Também pode acontecer em algumas situações, como você falou, na gestação, pode também levar ao desencadeamento de crises. Bom, então amanhã, Dia, né, Nacional de Combate à Asma. Qual o recado que os especialistas querem deixar para essa questão da conscientização sobre essa doença? Então, o Dia do Controle é justamente para a gente lembrar isso, que apesar de não haver uma cura, né, um remédio que você dê que o paciente fique totalmente curado, existem medicações que mantêm a asma controlada. E qual o objetivo de manter a asma controlada? É evitar complicações, né? Então, a asma que não está controlada pode levar a complicações a curto e a longo prazo, né? O paciente que tem uma crise grave, em alguns momentos ele pode ir até a óbito, né? A asma é uma das principais causas de óbito, de internações, né? Não só em crianças, mas também em adultos. E, além disso, evitar complicações a longo prazo mesmo, assim, que pode levar... Essa imagem aí que você mostrou, né? Isso, com o tempo, a inflamação recorrente pode levar a um remodelamento desses brônquios, né? Então, ficar alguma sequela mesmo aí irreversível, digamos assim, né? O paciente que no futuro pode ter mais limitações para a realização de atividades físicas, né? Ou que tem um comprometimento mesmo na sua função pulmonar. Então, o importante é que, por exemplo, pessoas alérgicas evitem esse contato, né? Para desencadear a alergia. Quem tem crise de refluxo, evite também, tem que controlar essas outras doenças para poder não desencadear a asma. Isso também é importante, né, doutora? E combater o preconceito que se tem, assim, até com tratamento, né? Porque o tratamento é feito principalmente à base de medicações inalatórias, que são aí as famosas bombinhas, que todo mundo ainda hoje tem muito preconceito, mas que são medicações muito seguras, muito estudadas, né? E que, se usadas por um certo período, o paciente tende a ter muito ganho, assim, realmente de qualidade de vida e de controle da sua doença. Então, os pacientes que apresentam, sejam os adultos ou quem tem criança em casa, né, que tem esses sintomas de forma recorrente, é muito importante buscar ajuda, né, porque o diagnóstico, quanto mais precocemente possível, a gente consegue tratar por um período e o paciente fica bem. Doutora, tem até uma pergunta aqui que me passaram da produção. Em relação ao uso de corticoide, a gente vê que nesse processo inflamatório, o corticoide ele é muito indicado, inclusive bombinhas com corticoide, inalação, eu faço muita inalação com corticoide. Enfim, tem alguma contraindicação? O medo é de expor demais esse paciente, principalmente crianças, a corticoide? Sim. O que a gente tem que lembrar, assim, diferenciar, é que existe o corticoide inalatório, né, que é o que é feito na bombinha ou na inalação. Esse corticoide é feito numa dose muito menor, né, do que o corticoide que é feito por via oral, né, que esse aí não pode ser banalizado o uso, né, que muita gente acaba comprando sem receita e tomando ou dando para as crianças. Esse corticoide oral, em forma de xarope, de suspensão, ele tem um potencial de efeitos adversos muito maior, né, não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo, interferindo no crescimento, aumentando a pressão, dando alterações visuais, aumentando a chance de fratura. Então, esse a gente tem que lembrar muito bem disso. E a intenção de usar o corticoide inalatório é justamente evitar que a gente fique precisando... Para dar pequenas doses, mas que vão trazer um resultado positivo. Exatamente. São doses muito menores e a gente vai estar atuando no local que a gente deseja, que é uma medicação que vai ser absorvida diretamente pelos pulmões e muito pouco para o resto do organismo, né? Quando a gente toma pela boca ou precisa usar endovenoso, acaba tendo esses outros efeitos colaterais. Ok, então, gente, conversei aqui com a doutora Paloma Santana, ela que é pneumologista pediatra, a gente falou aqui sobre asma, um assunto bastante comum e recorrente, principalmente em crianças. Obrigada, viu, doutora Paloma? Que agradeço. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada.